pegar uma caneta. Caneta tem aqui. As pessoas estão entrando. Boa tarde a todos. Estava aguardando algumas pessoas entrarem aí. Algumas pessoas com algumas dificuldades para entrar. Estou ajudando as pessoas a entrar aí. Eu passei um exercício na aula passada. Não sei se todos vocês três estavam aí na aula passada, que eu passei um exercício lá do conteúdo que foi dado. A gente está falando de componente, né? A gente finalizou a parte de componente, a gente falou todos os componentes na aula passada, né? Que é essa matéria, esse conteúdo que a gente viu na aula passada é fundamental, né? Que a gente viu aí sobre os tipos de componentes, o que é um componente, né? Eletrônico, o que eles fazem, né? A gente viu até o tema da eletrônica, o que é a eletrônica, né? Que é o que esses componentes eles trabalham, eles controlam essa energia, né? Que eles recebem. Então, a eletrônica é o estudo do controle dos elétrons
tá? Essa é uma pergunta muito importante, é um tema fundamental, tá? Um tema fundamental aí, né? Então, a eletrônica, ele é o estudo do controle dos elétrons, tá? A gente já falou desse controle desse elétron, tá? Duas aulas anteriores, né? A gente viu lá o processo que quando a energia ela caminha, né? Pelo meio condutor lá, o fio, né? Então, o que que acontece ali? Há um movimento dos elétrons. A gente viu tensão, corrente, né? E dentre essas informações, a gente viu essa, do movimento dos elétrons. Então, a energia, quando ela chega em algum lugar porque há um movimento de elétron e há uma diferença de potencial. Tá? A gente falou da diferença de potencial também em algumas aulas anteriores. E na aula passada, a gente viu esses controles. A gente viu que cada componente tem o seu papel. Cada componente é muito importante marcar a finalidade do componente. O resistor, para que serve? O capacitor, para que serve? Se não meio que decorar essa ordem e essas funções, tá? Vocês vão ter dificuldade na hora de trabalhar com robótica, tá? A eletrônica, ela é a base da robótica. Ninguém consegue trabalhar com robótica sem entender o que os componentes eletrônicos fazem, certo? Então, esse módulo já é o segundo módulo, assim, que é muito importante para a robótica, tá? Porque você vai ter que saber lá qual que é a função do resistor. Quem pode me dizer aí? Né? É claro que não é só do resistor, né? A gente viu na aula passada também do mapa, né? Do mapa que eu tenho que fazer, né? Da trilha, cada componente eletrônico, além da função que ele tem, que é importante saber. O que é importante saber? A função dele e como que ele recebe esses movimentos e qual que é o controle que ele vai fazer. O grande papel, o grande tema da eletrônica é realmente a função dos componentes. Se você conhece o componente, você consegue resolver qualquer problema eletrônico, tá? Não somente com a robótica. Se você olhando, você identifica o que é um resistor, o que é um capacitor, né? E todos os componentes que a gente viu, né? Se você olha, você consegue destacar e diferenciar um do outro e consegue também ali. Claro, isso é com o tempo, né? Não é de uma hora para outra. A gente está no segundo, praticamente a primeira matéria, né? E vocês vão ter aí um tempo para estar mexendo. É claro que a gente vai, durante o curso, envolver outros conceitos, tal. Dá a impressão até que a gente não pode deixar de lado, né? Esse conceito, que é um conceito fundamental. Esse tema de componente que a gente viu na aula passada é um tema tão relevante que ele é um dos temas primordiais dessa matéria. Tá? Essa matéria aí, quando a gente começou, falei, gente, os 5 temas que vocês têm que ficar estudando e preocupado com eles e realmente batendo na tecla, né? Revendo, né? Visualizando, fazendo pesquisa, estudando, né? Porque o estudante, ele é um pesquisador também, né? Hoje em dia está muito fácil, né? Tá muito fácil fazer, né, essas pesquisas, né? Encontrar informações, né? Então, a gente falou disso. A simbologia é extremamente importante. O que é a simbologia? A simbologia é o desenho, né? Quando você vai desenvolver algum projeto de robótica, você tem que conhecer um pouco da simbologia. Eu falei da simbologia na aula passada também,
né? O que que é a simbologia? Um desenho que representa o componente. Existe uma simbologia para capacitor, uma simbologia para resistor, uma simbologia para todos, né? Para o diodo, né? Existe uma simbologia para os transistores. Cada componente tem seu desenho que representa ele. Porque quando eu mexo com um projeto, primeiro eu faço um esboço no papel, na folha. Eu desenho ali como vai ser o meu componente, a minha placa ali, né? Como que os componentes vão se conversar, né? Primeiro você faz no papel. Depois que você faz no papel, você envia essas informações para o projeto. O projeto, ele existe os programas, né? Os programas que faz com que esse projeto saia do papel. Você vai pegar aquilo que você fez no papel lá, né? Você vai pôr esses desenhinhos que representa cada componente, e aí você vai pegar esse projeto que está no papel e vai jogar todo esse projeto para dentro do programa. Existem vários programas que faz isso. O programa, ele vai simular para você. Ele vai mostrar, né? O programa, ele vai mostrar para você como que vai ficar o funcionamento. Vai mostrar os movimentos dos elétrons, cada componente funcionando, né? Beleza. Entendeu? Então, é muito importante isso, certo? É muito importante isso, porque você não vai ter como você errar. Porque o projeto, esse programinha, ele vai meio que auxiliar você, né? Programinha, se estiver em casa, né? Em qualquer lugar que você estiver, você consegue criar. E o programa, ele vai simular. Ele vai, estou funcionando assim. Estou funcionando assim. Ah, não deu certo. Tá? Então, ele vai simular como que está comportando o seu... Então, ele vai simular. Eu até citei isso aí, né, na aula passada, desses desenhos, né, dessa simbologia, né? Claro, e quando a gente abre ele, trabalha uma vez, duas, três, quatro, cinco, você vai, isso aqui é o resistor, né? Você bateu o olho, você já vai de tanto você fazer. Tanto você fazer, você vai ver que vai ficar fácil, né? E aí, tem pessoa que faz o contrário, joga no programa primeiro, mas eu acho melhor essa etapa. Você cria em uma folha, um rascunhão mesmo, depois você joga para o programa vai simular, depois você vai ter, depois que funcionou lá nesse programa, né, vai ter lá todos os componentes, né, o que você vai mexer lá? Lá no programa vai ter a protoboard. O que é a protoboard? A protoboard, ela vai mostrar para você. Deixa eu mostrar um exemplo de protoboard para vocês verem o que é uma protoboard. A protoboard é isso aqui, ó. Tá? Às vezes fala assim, o que será isso? Um avião, um carro? Que é isso aí? O que é, né? Que é bom ver aqui, né? A protoboard é isso aqui, ó. Esse aqui, ó. Tem várias fotos aí, ó. A protoboard é isso aí, ó. Essa plaquinha aí, tá vendo? Tá dando para todo mundo ver, ó. Tem vários preços, umas bem baratinhas, outras maiores, né? Então você pode usar isso aqui, né? Tem até para simular, né? O que ele simula aqui, ó? O que ele simula? Cada furinho desse, ó,
ele trabalha em série, tá? Ele pode trabalhar em série, né? Em que é em série? Um depende do outro aqui. A gente vai falar desse termo daqui a pouco, tá? Ele trabalha aqui e ele pode trabalhar assim também. Então, se você... Aqui, ó, você pode observar aqui, ó, que ele tem uma linha vermelha com mais na ponta, com mais na outra ponta. Tá vendo? Com mais na ponta, com mais na outra ponta. Do outro lado também, ó, ele tem um mais na ponta, outro mais lá, um menos e um menos lá. Porque tudo que você ligar aqui, ó, tudo que você ligar aqui, ó, ele vai ser positivo. Ele vai passar positivo para cá, ó. Ele pode passar positivo, né? E se você conecta aqui, ó, ele vai passar negativo também, certo? Então, a linha que está ligada, por exemplo, se eu liguei o negativo aqui, essa linha toda aqui é negativa, ó. Tá vendo? Essa linha toda aqui é negativa. Entendeu? Se eu liguei o positivo no primeiro, essa linha inteira é positiva, certo? Ok? Então, ele serve para simular. O que você vai fazer aqui? Você vai colocar o componente, né? O componente aqui. O capacitor. Como que ele trabalha? Ele tem polaridade? Tem alguns que não tem, né? Mas tem alguns que tem, negativo e positivo. Se você for ligar um capacitor aqui, ó, a placa aqui simula, é uma simulação da placa, né? Da placa, que a placa que é assim, né? Só que a placa, ela passa, né? Você coloca o componente, ele passa pela placa e sai do outro lado, né? Aqui você não vai precisar fazer disso. Você vai colocar aqui, vai enfiar nesses furinhos, esse furinho representa ou positivo e negativo. Positivo e negativo, é o que representa. Alguns componentes que eu uso o jumper, que é um fiozinho, né? Que é um fiozinho para ligar um outro polo, né? Algum componente que tem 3 pinos e tal. Então aqui, ele é como se fosse a trilha da placa. Tá vendo? Começa nesse furo, toda essa linha aqui, toda essa fileira aqui, ó, de pino, faz parte do que você fez em qualquer um deles. E se você começou aqui, e sempre começando aqui, ó, do positivo, né, e do negativo, entendeu? Então, do outro lado também. Então, quero ligar um componente, tem que ver lá se esse componente ele tem o anôdodo e o catódodo, que é o negativo e o positivo. Se ele tiver, eu vou ter que ligar aqui, ó. Mas o que você liga aqui, ó, para que isso torne negativo ou positivo? Como que você faz isso? Aí você vai usar um outro componente, ó, que é esse aqui, ó, um outro componente que é da robótica, também aí, ó, que é esse aqui, ó. Então você usa primeiro esse aqui, é importante ficar bem claro, né? A finalidade. Deu para entender isso aqui, gente? Deu para entender como é que funciona isso aqui ou não? Ficou difícil de entender? Todo mundo aí entendeu como é que funciona? Beleza aí ou não? João Gabriel, tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Então, professor, o protoboard é como se fosse um simulador da placa, né? Isso, ele simula os componentes. Os componentes que a gente viu na aula passada, é eles que você vai colocar para testar. Ele testa, né? Ele vai fazer o projeto. O que é um projeto? O projeto é algo que você vai testando, vai fazer os testes até você chegar na conclusão. Até você pegar e jogar todo esse componente na placa de circuito integrado, né? Que a placa tem como fazer também, tá? É um componente químico lá que usa. A gente consegue comprar a plaquinha e fazer também ela, tá? Fazer os furos nela e fazer aonde vai ficar. Então, essa placa que eu faço é realmente isso. Aqui é uma simulação da placa. Você vai fazer a placa. Não só uma simulação visual, tá? Quando você ligar o negativo e positivo, o resistor vai fazer o papel de resistor.
capacitor vai fazer o papel de capacitor. Não é só uma simulação, não. Ele vai fazer como se você tivesse ligado a placa. Entendeu? Aí você vai estudar. Como que eu quero a placa? Quero um circuito em série? Quero em paralelo? É um tema que a gente vai estar até entrando. Tá? Vai entrar ainda aí nesse conceito de paralelo, em série, misto. Aí você vai estudar, ver como que você quer o circuito. Você vai... Então, aqui é um teste mesmo. Você vai ver se o componente está funcionando do jeito que você quer que aquele projeto aconteça. Se é um LED, vai testar bastante LED, né? Vamos acender esse LED, aí tem que colocar lá, né? Os resistores, né? Vou até queimar uns para vocês verem por que queima, né? Dá até para a gente fazer um teste aí do capacitor, né? O capacitor mesmo, se você ligar inverso, ele estoura, né? Ele explode, que nem uma bombinha. O capacitor, né? Então a gente vai ver todos esses testes, os erros que podem acontecer, né? Que é, infelizmente, estourar o capacitor, vamos entender o porquê estoura, né? Essa inversão que acontece, o calor também, calor excessivo sobre ele estoura também. Aconteceu uma vez em sala de aula só. Foi um imprevisto, né? O menino estava soldando ou tirando a solda? Acho que ele estava tirando a solda. Só que aí, ele aqueceu muito. A estação é 450 graus. Então, ele aqueceu. Então, chegou, deu um estouro, cara. E a sala lá toda de vidro, né? Aí o pessoal lá fora ficou aquele olhão olhando para dentro da sala. O menino aqueceu demais o capacitor. Então, a gente vai fazer uns testes assim meio para vocês verem o que acontece, tá? O porquê que acontece. Para você descobrir e resolver problemas, você tem que primeiro viver o problema. Tem como, né? O problema... Tem muita gente que fala na teoria aí, mas a gente vai ver lá, tá? A gente vai praticar lá. Então, dá para a gente fazer esse teste do capacitor, ligar inverso, tá? Então, é isso mesmo que você falou, Leonardo. Leonardo, né? Leonardo, que falou? Fui eu, isso aí. Então, Leonardo, é isso mesmo que você falou, um teste, né? Só que não é só ela. Com a robótica, você vai precisar da protoboard, só que você vai precisar também do Arduino. O Arduino dá para fazer um monte de coisa, tá? Vai precisar do Arduino. O Arduino Vou mostrar uma foto dele aqui, ó. O que ele vai fazer? Ó? Ele vai controlar a protoboard. Basicamente é isso, tá? Ele vai controlar como assim? Como assim controlar? O Arduino, quem vai controlar? Na verdade é você mesmo, né? O ser humano que controla ela. Ela tem um monte de... Essa é bem baratinha até, ó. Ela tem um monte de entradinha aqui, tá vendo? Tem a entradinha analógica e tem as entradinhas digital. Entendeu? Tem as entradinhas analógicas e tem as entradinhas digitais. Aqui vai sair um fio. Um fiozinho daqui, ó. Ligando aqui, ó. Ligando na protoboard. Entendeu? Então, o que vai acontecer, ó? Basicamente é isso aqui, ó. Vamos imaginar aqui, né? Ela tem um cabo USB, tá? Um cabo USB que vai para o computador aqui, ó. E tem uma fonte, tipo de celular, que é ligada na tomada. Esse cabo USB aqui vai ligado no computador. No computador tem um programa, que é por lá que você vai programar. A programação, ela é a alma da robótica, tá? Ela é a alma da robótica. Mas você vai... é muito difícil.
É complicado. Tem muita coisa pronta, tá? O Arduino tem muita coisa já pronta, já está pronta a programação. Você vai só fazer ajustes. Tem muita coisa assim. E assim a gente vai evoluindo nos nossos projetos. Tá? Até o projeto que a gente desenvolver, ele tem uma galeria que você pode salvar para outros estudantes usar o seu projeto. Então, ele é um programa livre. Ele é um programa livre, né? Que não tem licença. Todo mundo que entra pode criar os seus projetos e salvar lá esse programa que baixa. Você consegue baixar esse programa que vai controlar o Arduino. Então, como é que funciona? Tá vendo as entradas aqui, ó, da protoboard? Vai sair um fio daqui, ó, da entrada que você quer aqui, a entrada 13. A entrada 13 eu quero que fique positiva. Aí você vai poder colocar lá, positivo. Tá? E aí você vai poder colocar em qualquer pino aqui, para controlar qualquer componente. E onde entra os componentes? Os componentes vêm aqui, ó. Vai entrando aqui nos pinos aqui. Lembrando que se eu estou ligado com positivo aqui, ó, toda essa linha aqui vai ser positivo. Tá? E aqui, ó, por eu estar trabalhando assim, ó, ele está em série. O que é em série, gente? Em série é mais ou menos assim. Deixa eu dar um exemplo já. Não tem como. É um assunto para depois, mas vou ter que já dar uma teoria disso aí. Ó. Tem dois tipos. Tem dois tipos. Tem um que é assim. Um depende do outro. Que nem um fio. Estica um fio. Se você ligou o fio aqui de um lado, só que você cortar o fio, o que vai acontecer com as outras lâmpadas? Ela vai parar. Então, uma depende da outra. Então, tem um tipo de circuito que é igual aqui, né? Se eu liguei o positivo aqui, ó, toda essa fileira aqui, ó, tanto nessa direção aqui, ó, né, assim, como para cá, ó. Então, esse tipo aqui é em série. Se eu desconectar aqui o positivo daqui, tudo que tiver conectado nessa fileira, ela para de funcionar, né? Então, o que é o papel dos componentes? Os componentes vão conectados aqui, ó. Vão conectados nesses furinhos, todos os componentes que você precisa, certo? Todos os componentes que você precisa, certo? E o que o Arduino faz? Que é essa placa aqui, ó. Ele vai controlar. Ele vai fazer controle. Ah, liga, desliga. Ah, pisca várias vezes. Ah, ouve o som. Não ouve. Altura de som. Ah, e isso pode fazer um monte de coisa, né? Ah, anda. Ah, anda. Ah, para de andar. Ah, robô, levanta a perna. Ah, braço, movimenta o punho só. Ah, não, eu não quero o punho, eu quero o dedinho. Ah, não quero o dedinho. Robô, gira a cabeça. Tudo ele vai fazer por essa plaquinha. Então, aqui você vai simular. Você vai meio que simular aqui antes de colocar na placa, antes de colocar no circuito integrado. Tá? A placa você vai precisar. O Arduino ele é uma placa, né? É uma placa que ele controla, né? Ele controla outras placas, né? Essa é a finalidade. Ou outros circuitos, seja ele qual for, com o Arduino você pode acender uma luz falando, acende. Tem uns sensores, né, de som, né? Apaga, abre porta, né? Abre a porta através de um toque na porta. Essa é a grande evolução da tecnologia hoje, tá? Que é o mundo do Arduino. E ele não é bicho de 7 cabeças para mexer, né? Por causa disso, ele tem uma galeria dele mesmo e todo o projeto você pode salvar dentro dele para outras pessoas pegar o seu projeto, aprimorar ou usar sua linguagem em outro lugar, né? Então, ele já tem toda a programação meio que pronta. Você tem que só saber o que é importante, é saber qual que é a regra, que é a linguagem C que ele mexe, tá? A linguagem, ele é extremamente importante, tá? Até se vocês quiserem já ir meio que estudando, pesquisando esse tema, é importante, né? O aluno, ele é um eterno pesquisador, né? A linguagem de programação, a linguagem C, ele mexe com a linguagem C. A gente vai falar disso, é claro, né?
da alma, é uma das partes mais importantes, tá? 75% do que a robótica tem a ver com linguagem de programação, né? Que é essa plaquinha, sem a linguagem de programação, ela não é nada. Você vai só... Então, cada fio sai daqui, ó, e vai interligando lá, ó. Então, quando você interliga os fios lá e comunica os fiozinhos aqui, ó, cada entrada, ó, a analógica e a digital, a analógica aqui e a digital lá, você vai poder controlar esse pino aqui. Quando você coloca o fiozinho, deixa eu ver se tem um exemplo do fio, eu vi agora há pouco aqui, ó. Fiozinhos são esses fios aqui, ó. Aqui, ó. São esses fios aqui, ó. Esses fios aí, ó. Esses fiozinhos aí, ó. Esses fiozinhos que você vai comunicar com a protoboard. Aí, ó. Eles já vêm junto, ó. Esse fiozinho aí, ó. Que você interliga, tá? Tem vários tipos de Arduino, tá? Esse aqui é um dos tipos. Tem o USB também, né? Tem o carregador e esse fio que vai vir. Para onde ele vem? Esse fio ele liga aqui, ó, a porta com os furinhos, tá? E para você testar como que você quer. Entendeu? Então é esse fiozinho aí. Beleza? Então é assim que trabalha, né? Aquele fiozinho vem, sai daqui, vai ficar uma do lado da outra do jeito que está aqui mesmo, vai e interliga aqui nas portas. E aí é só isso? Não, aí entra a linguagem humana aí, né? Aí entra o ser humano. O que o ser humano vai fazer? Vai ter que ligar aqui, ó. Vem um cabo USB, vai ligar daqui, ó. Vai ligar daqui e vai ligar no computador. E você, no computador, você tem que instalar o programa. Programa da plaquinha. Aí tudo que você fizer lá no programa vai surgir efeito aqui. Vai dar um controle aqui. E o controle lá é estabelecido pelos pinos. Pino 12, pino 13, pino 14. Que é esse pino que vai ligar lá. Esse pino 11, eu quero controlar o resistor. Então, você vai controlar o resistor, né? Primeiro, tem que lembrar qual é o papel do resistor. O pino 9 vai controlar o capacitor. Qual que é o papel do capacitor? Entendeu? Certo? Então, é assim que é trabalhado. Claro, isso aqui, gente, não tem nada... Sim, não é aquele programa que eu estava falando, tá? Da simbologia. A simbologia é outro programa. A simbologia é um programa que você vai criar a engenharia de como você vai criar a placa no projeto final. Tá? Que é esse projeto que você faz nesse outro programa é o projeto que você vai colocar aqui. Ó. Tá? Então, qual que é o passo? Primeiro, você cria o desenho na folha, estuda lá os componentes que você vai usar, a fonte, todo componente tem que ter uma fonte de energia, né? Estudou, coloca tudo na folha. Depois da folha, você vai jogar esse projeto lá no programa. Lá no programa de simbologia. Lá vai ter todos os desenhinhos. Capacitor, desenho do capacitor. Você vai jogando, você vai colocando em uma protoboard parecido com essa. E um Arduino também vai ter lá. E você vai controlando. Ou só na protoboard, ou direto na protoboard, né? Ou, tem várias formas de fazer. Feito lá, depois você vai sair de lá e vai vir para a prática aqui, ó. Vai sair da teoria lá, vamos dizer assim, né? Se bem que lá ele simula o funcionamento. Lá simulando, por que lá é importante simular? Porque lá ele vai dizer já como que vai ficar. Então você já vai ter em mente. O capacitor tem que ser aqui, o resistor lá, o LED lá, a fonte aqui. E vai estabelecendo, porque dentro do projeto, no desenho, um desenho muito importante que vai já guardar na sua mente. Opa, o projeto meu é assim. É esse esquema elétrico, esse esquema eletrônico que eu criei. Todo projeto, toda placa, ele tem um esquema elétrico, ele tem o desenho de como que é a placa. Toda placa tem. Celular, qualquer celular. Normalmente, os técnicos mais experientes, o que eles fazem com o celular? Tô com o celular Samsung A50. Tá com problema lá. Tá?
não liga a tela. Então, ele vai pegar o circuito e vai fazer uma análise nesse desenho que é feito nesse programa, né? Nesse programa, né? E aí, ele vai analisar cada componente e vai ver por onde a energia está passando e o que está alimentando, né? Aí ele vai ver, né? A energia passou aqui. Ah, então passou aqui, ele está em série? Ah, tá. Se ele está em série, então ele depende desse componente. Vamos testar ele? Aí entra o multímetro também, que é um conteúdo importante desse livro. Aí entra o multímetro. Ah, o multímetro, vou colocar na escala certa. Vou medir o componente. Ah, vou medir primeiro para ver se a energia chegou. Vou medir continuidade, se o componente está recebendo essa energia, uma entrada, uma saída, né? Lógica booleana. Entrou, saiu, né? Beleza, entrou e saiu, beleza, então não está aqui, a energia passou aqui já. A energia vai passar, porque o componente está bom. Ah, quantos ohms ele tem? Né? Que é a unidade de medida dos componentes eletrônicos. Passou, beleza, passou, chegou lá na frente. Então, você vai pelo mapa elétrico é mapa por causa disso. Ele vai mostrar detalhadamente a placa. Então, quando a pessoa quer encontrar um problema numa placa, ele vai para o mapa elétrico. O mapa elétrico tá ali, a receita tá ali. Tá? Tem mapa que é tudo detalhado ainda, ele vai falando, né? Igual aqui, né? C21, ó. Tem um desenho, né? Um desenho da placa C21. Tem uns que falam voltagem do C21. C21 não sei quantos ohms, né? E aí, o desenho ele é mais detalhado, ele vai mostrando a linhazinha, né? Por onde está indo, né? De onde vem para onde vai. Então, você vai conseguir entender o porquê está dando problema, né? O porquê que está dando problema, né? Às vezes, está dando problema. Eu peguei um celular hoje, né? Tava com problema na câmera, né? Na câmera não, na Wi-Fi. É um componente muito minúsculo. Para mexer com o celular mesmo, você tem que ter uma lente muito boa. Não adianta eu vir aqui e tentar soldar isso aqui, ó. Aqui ainda está ampliado. Eu quero tirar esse componente aqui, ó. Se eu não tiver uma solda boa, esquece. Se eu não tiver uma solda boa também, né? Se eu não tiver uma lente boa, eu posso danificar os outros. E será que é ele mesmo que está queimado? Como que ele está aqui? Ele está em paralelo? De onde vem a energia? Você tem que analisar. De onde ela entrou, né? Quais são os componentes que tem ali, né? Tem placas de TV mesmo, né? Uma série de outros componentes que dependem para a energia chegar em um certo lugar, né? Tem também componentes que pode ter mais de um componente queimado. Então, é um teste realmente que é importante e tem que saber disso, né? Então, a ordem seria essa, né? Cria o desenho, jogo o desenho lá para o programinha, que vai elaborar, que vai colocar tudo isso que você desenhou lá no programa. O programa, quando vai ter vai ter uma execução, você vai executar, ele vai mostrar o funcionamento. Mostrou o funcionamento, beleza. Você vai pegar esse projeto e aplicar aqui, né? E colocar na protoboard para testar, para fazer o teste na prática. Você vê na prática como que é. Vai colocar na protoboard ou direto no circuito integrado. O correto, você pode colocar também, né? No circuito direto. Mas é bom fazer o teste aqui. O segredo, eu aconselho fazer aqui. Fez o teste aqui, aí sim, você viu funcionando, tá tudo arrumado, já programado, vai programar, né? Aí já é o programa do Arduino, né? Aí jogou aqui todos os componentes, colocou na ordem certa, ligou ele aqui, né? Os componentes eletrônicos nas posições certas, né? Aí você parte para a quarta etapa já. Depois que colocou todas as peças aqui, ligou os fiozinhos, aí parte para a programação. Você vai ligar, ver como é que funciona, né? Aí você vai lá pro programa. Vai ter um cabo aqui, ó, um cabo USB que vai lá
para o computador. E no computador vai ter o programa instalado. E lá no programa você vai por lá que você controla. Você manda mensagem para a placa do Arduino. O Arduino vai automaticamente mandar energia para os componentes que de acordo com a interligação que existe entre eles, certo? Então, seria essa etapa. E aí, depois que você está lá no programa, definiu tudo está funcionando do jeito que você queria, você passa esse projeto. Tem projeto que até utiliza a protoboard mesmo, só que a protoboard, um dos grandes problemas, dentre vários que pode acontecer, é o mau contato, né? O fio pode soltar. Imagina, você está com o circuito num lugar alto, né? Num lugar ruim, estreito, né? Então, depende muito, você tem que analisar muito o projeto, onde vai ser ligado. É em uma tomada? É em uma luminária? Se sair o fio lá em cima, então aqui ele pode soltar, né? Porque esse aqui, ele é a protoboard é para você fazer teste. Entendeu? São componentes para você fazer teste. Entendeu? Mas aí o que acontece? O processo final é você pegar tudo o que você fez aqui e jogar na placa. E jogar no circuito. Na placa mesmo. Você vai vir toda furada assim, né? Uma entrada de energia e tal, né? E ali, normalmente, a placa, você vai substituir essa protoboard aqui, que pode ser utilizada também lá, né? Ou você usar a protoboard mesmo, ou a placa. Qual que é a diferença da placa? Ele vai estar fixo. Os componentes podem cair, que não vai dar problema nenhum, não vai ter tanto mau contato. Entendeu? Porque às vezes o fiozinho escapou daqui, ó, do furinho, né? Que aqui são furinhos e aqui é furinho também, né? E lá não, lá você pode soldar mesmo, né? Soldar mesmo o componente vai soldado, né? Tem que soldar todos nos lugares certos, na trilha certa, e aí acabou ali, né? Entendeu? Fica soldadinho ali, e aí fica preso, né? Mecanicamente fica bom lá. Então, por isso que tem que ser feito nessa ordem aí. Eu passei um exercício. Algumas pessoas me enviaram, né? O exercício sobre os componentes eletrônicos. Eu pedi para criar aí 10 perguntas. Vocês lembram? Eu fiz, professor. Eu vi aí que me enviaram, né? Beleza? Você tá com as perguntas aí, ô Leonardo? Toma. Cita uma pergunta sua aí, que você considere importante, de acordo com essa revisão que eu fiz. Deixa eu pegar aqui, é sobre a lei de Ohm. Lei de Ohms. Ei. A lei de Ohm foi descoberta e formulada por George Simon Ohm, por qual recebeu o nome, e relaciona as três grandezas principais e demonstra como elas estão ligadas entre si. George afirma que, para um condutor mantido a temperatura constante, a razão entre a tensão entre os dois pontos e a corrente elétrica é constante. Por fim, essa constante é denominada resistência elétrica. Isso. Resistência elétrica. Muito importante essa informação, né? George foi o criador aí, né? Até seu sobrenome veio a homenagem a ele, a lei, né? Que a lei de Ohms. Ohms era o sobrenome dele. Que ele, né? Descobriu essa coisa tão importante aí. Que tudo na eletrônica é medido aí, os componentes, a unidade de medida, né? É o ohms, né? Que é a letra grega lá, né? Ferradurinha lá, a famosa ferradurinha. Beleza? Quem mais aí? Tem alguma pergunta que considera interessante? Alguém aí? Alguém mais? Quem mais que fez? Deixa
João Gabriel, você fez? Você não participei da próxima aula, depois pode mandar para mim? Da última aula? Não participei. Eu pedi para criar aí 10 perguntas da página 36, anota aí. Da 36 até a 44. Muito obrigado, senhor. 10 perguntas com resposta. Beleza? Muito obrigado. Você conseguiu fazer, ô Maria Vitória? Consegui sim, professor. Cita uma pergunta aí que você considera importante. Eu coloquei aqui uma, né, das minhas perguntas de qual seria a função de um resistor, que no caso seria impedir, né, que uma corrente elétrica chegue muito forte a algum dispositivo, de onde ela tenha que chegar. Isso, o resistor é isso mesmo. Até citei hoje que, por exemplo, para você ligar um LED é uma luz, né? Se ligar um LED, você precisa de um resistor. Se ligar ele direto, ele queima. Porque é exatamente isso que você falou. Né? Qual que é a função do resistor mesmo? Seria impedir, né, que a corrente elétrica chegue muito forte. Impedir que a corrente elétrica chegue muito forte. Então, esse papel é do resistor, certo? Beleza aí? Pergunta boa. Eu comentei também do que acontece com a química de determinados legumes e frutas, né? Eu falei aí, eu mostrei para vocês aí, dei esse exemplo da própria apostila que ele fala que se consegue até acender uma luz, né? Passando lá fio de cobre entre limões ou laranja, se consegue ter lá, acender até uma luz por causa da química que existe nesses legumes, na batata, na laranja, no limão, né? Citei de alguns componentes também, né? Elétrico, né? Por exemplo, na casa mesmo. Eu mostrei lá que a casa tem um componente lá elétrico que é fundamental. Vocês lembram qual é? Disjuntor? O disjuntor, né? O disjuntor tem várias capacidades e vários tipos, né? Tem várias capacidades, que é a capacidade que consegue aguentar. E por que ele tem várias capacidades? Porque, por exemplo, a instalação elétrica, o correto, claro, tem situações financeiras, tem várias situações que a maioria das casas brasileiras não tem por isso. Por causa do gasto que tem, né? Gasta realmente. Mas o certo é ser dividido. Agora, por que é um gasto? Porque o correto é começar lá na engenharia da casa, engenharia civil da casa. Tá? É lá que deveria começar toda a estrutura. Vou fazer a parede, passar os canduítes, né? Os canduítes também tem que ser uns canduítes mais largos para conseguir passar toda a fiação, né? Tem lugar que vai passar muita fiação. Por exemplo, se você for dividir as lâmpadas mesmo, colocar um disjuntor para lâmpada, então o certo é fazer isso. Pensa a quantidade de fio que não vai voltar aí, voltar, né? Então, os retornos das lâmpadas, né? Tem pessoa que usa o jumper. Não é correto colocar jumper. Jumper é quando você quer aproveitar, né? O fase está passando aqui. De onde eu puxar outro fio de um lugar positivo que tem que puxar, eu corto um fiozinho e uno ali, né? Isso aí não é a forma correta, mas infelizmente isso acontece. O maior problema que acontece é financeiro. Claro, tem também a gambiarra do eletricista, mas
o percentual maior é financeiro. Então, o disjuntor, certo, tem que ser tudo dividido. Tomada, disjuntor, separado. Então, imagine o painel lá, onde vai ficar todos os disjuntores, tem que ser grande. Então, se você não fez lá no projeto da casa, você vai ter que quebrar, né? Quebrar, fazer de novo. Então, há uma dificuldade, né? Aí. Então, quando se pensa lá no começo, tudo que se pensa antes de colocar em prática, a tendência é você não ter que quebrar nada e ter problema nenhum lá na frente, porque você pensou no começo. Né? E tudo na vida é assim, né? Quando se pensa no início, com certeza vai ter poucos problemas para resolver no meio ou no final, né? Que às vezes você não tem mais o que fazer, né? Que nem uma casa, imagine, não tem tomada. Você vai ter que pegar, quebrar a parede ou com a serra serrar ali, né? Já é um quarto, aquela poeira, aí aquela dificuldade tremenda, né? Então, o projeto tem que ser feito lá na engenharia, tá? Porque tem coisa que não tem o que fazer também, né? Por exemplo, você quer passar lá para o cômodo número 5, lá do outro lado. Como você vai passar? Sendo que não passa. Não tem conduíte. Vai quebrar tudo, sair quebrando? Parede é pós parede? Não tem como. A estrutura dentro da parede já tem que ser um conduíte mais largo, né? Dependendo do que você for passar ali. Então, você tem que fazer toda uma análise, né? Então, não é uma coisa simples, né? Tem que ser feito lá no começo. Então, o disjuntor, conheci um amigo aí, engenheiro elétrico, ele falava, gente, o disjuntor da sua casa desarmou. Vai ficar bravo? Quem acha que tem que ficar bravo? Você tem que ficar bravo lá se o disjuntor caiu. Aí ele chegava à conclusão dele. Gente, não fica bravo não, dê graças a Deus, tá? Se ele caiu, ele é a segurança da sua instalação elétrica. Quem sabia disso? Sabia? Não, é isso. É segurança, tá? Se ele desarmou, que aconteceu algum problema. Para não acontecer um problema maior, ele parou ali. Aquela questão que eu falei, né? Aí, que é melhor resolver ou pensar no princípio. Então, ele encerra ali, ele corta a energia. Então, foi uma segurança que teve, né? Teve uma segurança de interromper ali e não dar um curto na casa inteira lá, queimar o fio. Eu já vi, é terrível, gente. Terrível você... Caso meu pai tinha uma gambiarra lá. Gambiarra. Isso aí faz uns mais de 10 anos, eu acho. Lá, o projeto da casa não foi feito direito, né? Como muitas casas no Brasil. E ele tinha que colocar a cômoda lá do outro lado do cômodo. E não tinha tomada lá. Daí tinha um forro, ele pegou o fio, foi até meu irmão, ele pegou o fio, jogou por cima do forro e desceu lá, para ficar mais bonitinho, né? Imagine, é aquela questão que eu falei. Não foi feita a engenharia no começo lá. Não pensou antes de fazer, não colocou tomada onde deve. Né? Uma paredona longa, nenhuma tomada. Já viu essa? Né? Então, ele tinha que jogar lá no outro canto tomada. Então, ele pegou o forro, tinha um forro de isopor. Vocês já chegaram a ver esse forro, né? Pegou o fio e jogou. Lá do outro lado. Aí, beleza, ficou lá. Lá do outro lado, ele ligou TV, som. Na época era famoso som, né, Cris? 3 em 1 falava. Ligou lá a TV, esse som, né, ventilador, e tome lá, né? Era uma extensão, nem filtro de linha era. Porque se fosse filtro de linha bom, ele tem um fusível, né? O fusível fala aí também, apostila. O
fusível, no filtro de linha, quando ele vê que tem algum problema, ele queima. Ele impede que a energia chegue. Aí você vai ligar lá, não está chegando energia. Porque o fusível, ele é também a segurança. Ele é a segurança do componente elétrico ali. Então, nem isso era uma extensão zona, mas ele passou. Sabe o que aconteceu? Um belo dia eu tô lá. Hoje em dia tem sinusite, né? A minha assistência técnica é terrível. Porque se eu fizer a poeira, a limpeza que eu fiz, espirrando, era estupido, é ruim. Na época eu não tinha ainda, né? Uns mais de 10 anos agora, tô lá sentado. Cheiro de queimada é esse? E a casa lá do meu pai ainda é um modelo antigo. Quando ele fez instalação lá, por isso que é ruim em países que não é desenvolvido, né? Aqui demorou para chegar o disjuntor. Eu lembro lá quando eu tinha uns 10 anos, era uns fusível, parecido com esse aí, ó, da foto da página 42. Era um fusível e tinha prendia ele assim, ó, em cima e embaixo. Aí você fiava ele ali, ele encaixava ali, né? Esse fusível. Só que o fusível ele era metal, cobre em cima e cobre embaixo. O meio dele ele era de papelão. E era através desse fusível que você conseguia que a energia chegasse na sua casa. Ele fazia o papel do disjuntor, tá? O disjuntor não é um equipamento muito antigo no Brasil, não, né? Deve ter aí uns 20, 25 anos. Não é muito, muito velho, não. Não passa dos 30 anos aqui, não. Pelo menos aqui, né? Mas foi uma das tecnologias, assim, poucas pessoas falam dele, né? Só quem conhece mesmo que fala mesmo. Aí foi uma das importância fundamental para a parte elétrica. Tá? Porque eu lembro. Aí o que acontecia? Ele estava lá. Então a instalação da casa do meu pai ainda vem daí. Quando ele fez a casa ainda era isso, nem disjuntor era. E era lá no poste. Era lá no poste. Tá? Eu não sei se nessa época já existia, né? Eu lembro que todas as casas era assim. Pelo menos na região onde eu morava, a maioria era assim. Eram poucas que tinha já essa visão, né? Não sei se era muito caro, né? Não sei, mas pelo que eu lembro, não tinha. O que acontecia? Dava uma chuva lá, ou qualquer outro problema que acontecia. Sabe o que acontecia? Queimava esse fusível. Pegava fogo nessa parte de papelão. Sabe o que tinha que ter? Você tinha que ter vários fusíveis desses. Se você não tivesse esse fusível, você ficava sem energia. Ou você ficava sem energia, ou se você conhecesse um pouquinho, você ousava fazer um jumper lá, né? Mas era perigoso, né? Você tomou um choque até morrer. Muitas pessoas morreram mexendo com aquilo ali. Você tinha que abrir, pegar uma chave, era uma chave e jogar lá para baixo, para desligar. Hoje em dia, que é esse poste bonito aí, analógico, tudo lacrado, né? Antigamente não era daquele jeito, não. Né? Não era daquele jeito todo lacrado, não. Então queimava, se a pessoa não tinha, ficava sem energia. Então era costume já as casas ter já um monte desse fusível em casa. Queimava, se desligava a chave geral e tirava esse fusível queimado e colocava o outro. Né? Isso era meio que comum, né, acontecer. Ele queimava mesmo. O carro também tem, tá? Tem fusível para cada coisa lá no carro. Então, a teoria do carro lá é a teoria que deveria ser em casa, para tudo ter um disjuntor. Disjuntor para tomadas, às vezes para lâmpada, pode ser mais fino, uma capacidade menor. Para chuveiro tem que ser maior, né? Mas maior a capacidade de disjuntor. A moto também tem fusível, né? A moto também tem, né? A moto acho que é 2 fusível. Pelo menos a 125 é 2 fusível lá. Tá? Que também, é claro, você pode deixar ele direto, né? Mas deixando direto, você está correndo o risco de pegar fogo lá, né?
de pegar fogo. Pode mesmo. Pegar fogo. Tá? É claro que deixa na mão também, tá? Deixa na mão. Dependendo do fusível que queima, o carro nem pega. Lâmpada não acende. Dá esses B.O. Então é recomendável ter, né? Nesses carro, moto aí, né? Que tem esse fusível, é bom ter. É bom ter de reserva para não pegar de surpresa. São os fusíveis. Aí na casa do meu pai, o que aconteceu? Tô lá, comecei a sentir esse cheiro de queimado. Isso aconteceu. Por isso que o disjuntor ele é segurança. Hoje em dia, acho que ele adaptou lá fora. Tem um bem grossão lá fora. Também é só um também que ele colocou. Eu tô lá, mas senti o cheiro queimado. Vou olhando assim, cara. Eu olho o fio, cara. O fio tava vermelho. O fio tava pegando fogo. Só que ele continuava pegando fogo. E por que que ele continuava? E aí, essa placa de isopor do forro, ela já é apropriada como ela tem uma segurança, né, já. Nem a segurança dela resistiu, porque o fio que passava por cima do fogo começou a pegar fogo. E a placa de gesso começou a pegar fogo junto também. Sorte que o cheiro começou um cheiro insuportável. Não dava nem para ficar dentro da casa. A gente percebeu o que era, foi lá no relógio, lá fora, e desligou. Aí parou. Porque se não desligasse, ou se não tivesse ninguém em casa, a casa pegava fogo. Porque o movimento dos elétrons iriam ficar constante ali, né? Porque do outro lado tinha lá a TV ligada, um monte de coisa ligada lá, né? E aí ele ia pegar fogo. Eu até cito muito esse exemplo, né? Isso eu já falei para vocês, fui na casa de um eletricista um tempo atrás, fui fazer uma assistência técnica de alguns computadores lá na casa dele. Achei super interessante. Uma coisa. Que em todos os eletrodomésticos deles, mas acho que era todos, a maioria que eu vi, assim, eu percebi isso. Tinha um estabilizador. Geladeira tinha um do ladinho. Caramba. O cara bem. Porque o estabilizador ele vai dar segurança, vai dar uma segurança a mais, além do disjuntor. Entendeu? E ele vai dar a segurança necessária para cada componente. Então quanto mais proteção, melhor. Então, vi na TV tinha estabilizador do lado, geladeira tinha, né? Foi olhando, ele tinha duas geladeiras, as duas tinha. Eu falei, nossa, mas você usa, você acha mesmo importante? Gastou um dinheiro, hein? Daí ele respondeu assim para mim, eu lembro como se fosse hoje. Um senhorzão assim, respondeu meio sério. Tem pessoa que não conhece e acha que é desnecessário, mas não é, não. Eu sou mais gastar agora do que gastar depois. Trocando uma geladeira que queimou, trocando uma TV grande dessa aí. Então, eu prefiro não remediar depois, né? Então, ele falou isso pra mim, daí eu falei, é verdade mesmo. Porque acontece, tá? Eu já fui fazer assistência em casa de pessoas que caiu um raio lá, queimou tudo. Só não queimou o notebook que eu estava fazendo lá. Assistência estava guardado dentro do guarda-roupa. Se não tivesse ligado, queimava também. Deu até tristeza. Mas por que queimou? Não tinha nenhum tipo de segurança. Tá? A segurança também, a gente falou do disjuntor, a gente está falando do estabilizador. O que é mais seguro é o aterramento. A casa tem que ter o aterramento. A maioria da casa não tem.
O aterramento é o que tem de mais importante em uma instalação elétrica. Se ela tem um aterramento, dificilmente você vai tomar aqueles choquinhos do chuveiro lá, dificilmente vai ficar queimando resistência. Se cair um raio lá, o aterramento vai puxar essa descarga que sobrou para ele. Todo o problema da instalação elétrica, o aterramento também chama para ele, né? O que é o aterramento? Realmente ele é um fio de cobre de 2 metros, que você vai procurar um lugar lá perto da sua casa, do imóvel lá, e vai bater ele no chão, batendo, até ele entrar esses 2 metros aproximadamente, vai deixar uma ponta desse fio para fora, da cabeça do fio. Vai colocar é um fio de cobre mesmo, né? Tipo uma haste. E vai sair um fio da cabeça dele. Esse fio ele tem que ir em todas as tomadas, em todos os componentes elétricos da sua casa, para que não venha ter nenhum problema. E qualquer problema que tiver no componente, ele atrai. Qual que é a finalidade do aterramento? Ele vem. Não é aí não que eu quero. Ele puxa para cá. Puxa para ele e automaticamente quando ele puxa para ele... Por isso que é aterramento, né? É um fio de cobre que está enfiado na terra, que ele puxa toda a descarga desnecessária para a instalação e joga por terra. Cai, espalha lá e vai embora para a terra lá. E é por isso que a tomada tem os 3 pinos. Aquele terceiro pino do meio da tomada, né, foi feita para esse fio. Veja como que é importante o aterramento, né? Quando a tomada que ela não tem aterramento, até foi o padrão, né? Padrão aí, não só brasileiro, né? Mas mundial aí, esses 3 pinos. Nos Estados Unidos parece que é diferente, mas também utiliza, né? Aqui no Brasil isso aí é regra, né? Ter os 3 pinos lá. Isso é antigo, né? Até mudou o padrão da tomada, mas já tinha o aterramento. Tem prédio antigo, lá da escola mesmo, é um prédio bem antigo, né? Mas lá já tinha o aterramento, os 3 pinos. Então ali tem que ter um fio ali, que é o fio do aterramento, né? Então o aterramento é o que tem de mais seguro aí nas instalações elétricas, né? Tem que ser tudo dividido, né? Pode até dividir, se alguma tomada é usada para máquina de lavar roupa, né? E etc. Aí dá para colocar um disjuntor para essa tomada, dependendo, entendeu? Então é isso, gente. A gente fez uma revisão geral aqui. Eu preferi ficar um pouco mais nesse tema, né? Falar um pouco mais desse assunto, envolver outras informações importantes aí. Na aula que vem, nós vamos entrar no tema aí de corrente elétrica. A gente vai falar a partir da página de circuito aí, ó, página 45. Circuitos elétricos e eletrônicos. Vamos continuar falando, é uma continuação de hoje aí, tá? Então, não vou passar nenhum exercício propriamente dito aí, que vocês fizeram já os 10. E aí, na aula que vem, eu vou entrar aí, ó. Circuitos elétricos, vamos ver da corrente elétrica, a gente não citou ainda. O que é contínua e a alternada? Vamos falar da lei de Ohms. Tá? Até o Leonardo falou desse tema aí, mas a gente não entrou ainda, né? Mas, beleza, você falou e já adiantou, mas a gente vai falar disso aí, ó. E aí a gente... Não, mas tinha entrado um pouco, sim, nesse tema. Os componentes elétricos. Então eu já mencionei, mas a hora que vem a gente vai rever, então, isso aí, tá? Ó. Vai partir daí da 45. 45, 46, 47 e 48 aí. Vamos parar aí na 48. Então a gente vai parar aí, certo? A aula que vem eu vou simular para vocês também mostrar lá o programinha. O programa da simbologia. Mostrar para vocês lá como que é o programa, os tipos dos programas, tá? E se der tempo lá, a gente entra nesse conceito aí também na aula que vem.
Então, na aula que vem, a gente vai partir da página 45 da apostila aí. Beleza? Apostila de eletroeletrônica, apostila número 2. Tudo bem, gente? Alguma pergunta? Eu tô suave. Alguma pergunta? Beleza? Professor, Oi, eu não participei das aulas anteriores, tem algum jeito de eu rever? tem sim, Tem. tem. Aí só você me falar a aula aí que eu consigo até exportar lá e enviar para você. Você não assistiu qual? Ah, nenhuma, só essa é a minha primeira. Ah, a primeira aula. Tem como a gente repor sim, tá? Todas as aulas eu tenho gravada. Eu exporto ela, eu consigo te enviar a aula, aí você consegue assistir, daí depois eu vou lançar alguns exercícios lá, você responde, né? Todo exercício, normalmente, quando eu finalizo, eu proponho algum exercício, alguma coisa para fazer, né, normalmente aí. Aí tem que fazer uma análise lá do conteúdo que você perdeu, tá? E aí você me dá um toque aí que eu vou ter que fazer ter que baixar a videoaula, que ela fica gravada lá nessa plataforma mesmo que a gente está aí. Eu tenho que gravar ela e fazer alguns cortes, que o arquivo, quando eu baixo, ele baixa um pouco grande, né? Aí é um trabalhinho para fazer, tem que fazer uns cortes e tal. Diminuir um pouco a qualidade, para não ficar tão grande. Porque pelo e-mail aí ele tem uma capacidade de envio, né? Eu não consigo colocar um arquivo muito grande. Se bem que a gente pode criar também uma nuvem aí para a sala, tá? Não sabe mexer com nuvem, ô Leonardo? Mais ou menos. Eu nunca mexi antes, não. Pra falar a verdade. Nunca mexeu? Maria Vitória, sabe mexer com a nuvem? Não sei não, professor. Não. João Vitor, sabe mexer com a nuvem? João Gabriel, senhor, não sei não. Dá até para fazer uma piada com isso aí, né? Senhor, como mexer com a nuvem? A nuvem é muito alta. Né? Vai fazer uma piadinha besta em cima disso aí. A nuvem, o que é a nuvem, gente? Todo e-mail, né? O Hotmail e o Gmail, ele tem o... Quando vocês criam um e-mail, ele já te dá um espaço gratuito. Cada um de vocês que tem ou Gmail, ou Hotmail, ou Outlook, ele te dá um espaço de armazenamento, tipo um pendrive grátis para você. Ele te dá 15 GB de espaço. Entendeu? Então, quando a gente cria uma nuvem para a sala, a gente podia colocar esses vídeos lá. Aí eu não precisava fazer nenhuma edição. Ah, faltou. Eu já tenho uma turma assim. Uma turma de sábado, ela já é assim. Todos os trabalhos, todos os exercícios, é postado tudo lá. Isso aí é muito tempo já, tá? A turma acho que está uns 6 meses fazendo curso. É a turma que... Daí eu expliquei como que era a nuvem. Foi uma ideia de um aluno lá. O William, né? O William. E, pessoal, por que a gente não cria uma nuvem? Bastante exercício a gente está fazendo. Te salva aqui na máquina às vezes. Porque lá é muito aluno, né? É uma turma, outra turma, outra turma, outra turma. Tem gente que apaga. Daí ele propôs isso aí. Eu falei, não, William. Beleza. A turma é cheia. É 22 alunos lá. A turma. Só que é de informática. Dou duas coisas lá. Do manutenção e do informática. Eu, não, William, vamos fazer. A gente fez. Seria uma sugestão aí também, né? Eu posso criar depois aí também e fazer isso. Aí fica mais fácil, entendeu? Porque se eu pegar a videoaula que você perdeu e enviar para você, eu vou ter que enviar ou via WhatsApp ou via e-mail. E-mail tem limite e o WhatsApp também tem limite. O WhatsApp é 64 MB. Eu vou ter que reduzir o meu vídeo de alguma forma até chegar a 64 MB. Se não chegar a 64 MB, menos de 64,
Ou 64 ou menos de 64 MB. Se não der isso, eu não consigo enviar pelo WhatsApp. Então, se eu crio a nuvem, isso acaba, né? Fala, gente, acessa o e-mail e tal, entra lá no recurso lá da nuvem e aí você vai ver o vídeo. Aí lá eu consigo colocar ele do jeito que ele é. Né? O vídeo aí não passa de 3 GB, né? Nem chega próximo. Chega bem menos. Entendeu? Então, depois a gente dá pra gente fazer isso aí, tá? Fica mais fácil, tá bom? Certo, professor, quantas aulas eu perdi depois dessa? Antes dessa, Então, quer tem que dizer. fazer uma análise lá, cara. Tem que analisar lá. Tem que entrar no sistema e dar uma olhada quantas faltas você tem. Ele tinha falado pra mim que eu tinha perdido 2 aulas. Que eu me Antes inscrevi. dessa. Foi duas, você não perdeu muita coisa, não. Quase nada, né? Porque esse é a primeira matéria mesmo, essa primeira. Que a 1 lá, a gente só falou da história da Microcamp. A gente ficou 2 aulas lá, da história da Microcamp e falamos dos livros, o que a gente ia falar. Ah, no livro 2 a gente vai falar isso, que é o que a gente está vendo agora. No livro 3 a gente vai falar isso. No livro 4, isso. Entendeu? Então você não perdeu muita coisa, não. Eu acho que uma só desse livro. Eu acho que você tem que ver mesmo desse livro, né? É porque minha mãe tinha me inscrevido semana passada. É, na verdade é uma aula só. Ou meia. Tem que analisar lá. Se for, é uma só. Que é o É por causa capítulo. nem Que é o tá capítulo. possível. Tem 2 formas de fazer também. Eu posso pegar e te dar ao vivo essa aula. Entendeu? Tem essa forma também. Daí você tem que ver um horário disponível seu e um horário disponível meu. Ah, posso? Pode. Então vamos, então. Vamos fazer hoje. Aí eu vou dar essa aula para você. Toda ao vivo. Aí é ao vivo. Também tem essa alternativa. Aí estuda aí Pode qual ser, que você quer. Hã? pode ser no celular disponível. Ah, ao vivo. O que você está falando? É. Beleza. Eu tenho alguns horários aí. Me manda o WhatsApp depois. A gente negocia isso, tá? O horário Depois eu certo. Me manda, professor, tenho esse horário. Fala os seus horários livres, aí eu aplico ao meu. Eu dou aí, é 1 hora também pego. de aula, igual aqui. Beleza, gente? Então, gente, boa semana para vocês. Muito obrigado pela presença. Tá? Deixa eu só fazer a chamada primeiro aqui, já ao vivo, é melhor, né? Fazer a chamada aqui, porque pois eu não lembro o nome de vocês aí, porque o nome não tá inteiro aí, né? Então, chamando é melhor. Vamos chamar aí vocês já falam presente aí. Presente! Responde presente aí. Até esqueci a senha já. Por que ele tá indo? Agora vai. Vamos lá. Atalia, Caio, Carlos, Daniele, Danilo, Jonathan, Gabriel Henrique de Souza, Guilherme, Joyce. Alguém falando aí? Não. Vamos lá. José Cleiton Teixeira, Leonardo Amaro Valinhos. Alô, sou eu. Beleza? Lucas, Marcos Alves de Aquino. Marcão tá aí, não? Maria Vitória, Presente. Otávio Emiliano, Goy dos Santos Bueno. Não? Pedro Henrique da Silva. Eu não chamei alguém? Você não tá aqui, né, João Gabriel? Eu Hã? Mas seu tô nome tá aqui? chamando, professor. Seu nome tá aqui?
João Gabriel. João Gabriel. Então, tem que olhar lá. Às vezes, não apareceu ainda. Que dia que você fez? Minha mãe fez a matrícula. Que dia que você Minha fez? mãe fez a matrícula segunda-feira. Segunda? Segunda passada. Tá. Eu vou gravar aqui, ó. Vamos consultar. Vamos consultar para ver qual que é o problema. Aqui não tá vendo? João Gabriel não tem aí. Vamos ver lá. O que aconteceu. É João Gabriel do quê? João Gabriel Neves de Ele Almeida. pode sair, tá bom, gente? Boa semana aí, Leonardo, Maria Vitória. Boa semana. A hora que vem a gente continua. Só vou consultar o dele aqui. Aí eu já... A hora que vem a gente continua aí, tá? Falou então, professor. Falou, Falou. pessoal. Tchau, Maria Vitória. Tchau, professor. Tchau. Vamos lá então, João. É João João Gabriel ah, Neves de Almeida. Neves de Almeida. Quem te falou que você era dessa turma? Coordenador do curso. Não, tá marcado aqui pra mim que você era da turma de 7h30. Hoje, 7h30. Mas esse horário eu não podia fazer, daí eu fui transferido. Ah, então transferiu. Então ele transferiu agora. Vamos ver uma coisa aqui. Vamos ver a história para ver. Ocorrência gerada dia 26. Tá, eu vou lembrar ele, tá? Vou só relembrar ele lá. Mas beleza, tá? Tá bom, professor. Tá bom? Boa semana bom. para você. Fica tranquilo, a gente resolve isso aí. Tá bom? Muito obrigado. Falou, de nada. Boa semana, tá? Obrigado. Falou.